Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, continuamos esse itinerário com este belíssimo livro, como nós estamos meditando, Eis o coração que tanto amou os homens. Eu sou o Padre Fábio Galdino, sou incardinado na Arquidiocese da Paraíba, sou de João Pessoa, e já pela terceira vez, esse é o nosso terceiro encontro, que vamos fazendo esse itinerário junto com os irmãos e as irmãs Hesed, né, de meditação neste livro, do qual traz, a compilação de alguns escritos de Santo Afonso Maria de Ligório e a contribuição de tantos santos, que debruçaram a sua vida na espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. É verdade de que nos domingos nós estamos juntos, com a graça de Deus, e fizemos um itinerário nesses domingos, no deserto, o coração de Jesus que vai ao deserto, assumindo ali os nossos pecados, ou seja, é uma prefiguração daquele cordeiro que será crucificado, ou seja, diante daquele rito judaico, em que o bode era colocado no deserto, com as tiras de pecados, com os escritos das faltas cometidas pelo povo, e se perdia o pecado, e se perdia também o animal. Cristo, portanto, não é o bode, é o cordeiro, e João olhará para ele e dizer que tira o pecado do mundo. Não somente destrói o pecado, mas não se perde, pelo contrário, concede vida e vida em abundância. Depois nós meditamos sobre o coração de Jesus no Getsemane, a agonia de Jesus, que não é uma outra. A agonia de Jesus não é o fato de que abraçará a cruz. A agonia de Jesus é ver o nosso pouco caso com a potência de seu amor, com a paixão sua por cada um de nós. O pouco caso que faremos de seus sofrimentos, como se eles não tivessem existido. E é verdade que hoje, ao meditar nesse livro, Eis o coração que tanto amou os homens, vamos para um outro ponto. Nesse 21º dia, vamos, meu irmão e minha irmã, ao Gólgota, também chamado o lugar da caveira, porque ali os romanos crucificavam os delinquentes, dos quais permaneciam ali os seus ossos, e por isso que aquele monte leva, portanto, este nome. O tema, portanto, hoje sugerido pelo nosso livro é Vamos ao Calvário. Ali acharemos o coração de Jesus aberto para todos. Convido você a permanecer conosco para fazermos juntos essa meditação, pedindo a Deus, antes de iniciar, a abertura dos ouvidos, a abertura do coração. Se não acontece a abertura do ouvido e do coração, acharemos sempre uma escusa, uma desculpa para colocarmos as nossas dificuldades de entendimento, ou seja, em alguma situação, quando na verdade um coração sempre aberto e um ouvido sempre atento, sempre entenderá o que é que Jesus quer dele, o que quer dela. Muito bem, vamos comigo, vamos iniciar este nosso encontro neste domingo, dia do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo. Nada melhor do que pedir as luzes do Espírito Santo a fim de que, aberta a nossa mente, o nosso coração, permaneçamos assim, dóceis ao Espírito que irá nos falar nesta meditação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, meu irmão e minha irmã, que felicidade estar mais uma vez aqui. Acabamos de participar de um encontro dos Sagrados Corações de Jesus e Maria pelo Instituto Hesed. Eu tive a graça de fazer uma pregação na sexta-feira à noite, que vale a pena que depois você possa escutar essa pregação. E quem sabe de partilhá-la. Foi uma pregação em que depois foram-se feitas muitas orações de exorcismo e libertação por tantos sentimentos, por tantas aflições. O tema da pregação era o coração de Jesus nos cura de nossas aflições.
Então, seria interessante que depois víssemos esta partilha lá, não é? Este momento de meditação do Padre no encontro sobre os corações só vai, ou seja, investir ainda mais no nosso itinerário espiritual. Mas hoje, falando nesse 21º dia do Gólgota, então entendemos que a palavra Gólgota significa lugar da caveira. Entendemos que esse ambiente era assim descrito pelos ossos daqueles que eram crucificados. Nós sabemos que uma das formas mais cruéis, né, de punição era a crucificação por parte do Império Romano. E é verdade de que quando os soldados foram quebrar as pernas dos ladrões, né, vendo que Jesus já estava morto, não lhe impuseram a mesma sentença de quebrar, mas com uma lança perfuraram o seu lado, né? Foi realizada, portanto, aquilo que nós chamamos, né, da quinta chaga, né? Uma chaga que, portanto, ficou visível pela lança que transpassou a sua carne e aquela chaga de seu coração, né? Invisível aos olhos, mas que é símbolo, portanto, da chaga do amor de Jesus por cada um de nós, né? Os padres da igreja, é verdade de que esta lança que perfura a carne de Jesus, né, e que atinge, portanto, o seu coração, é sinal, portanto, de uma chaga aberta de amor para nós. Os padres da igreja, né, relatando o episódio descrito por João, de que desse seu lado saiu sangue e água, interpretaram, né, de que se tratavam dos dois sacramentos da igreja. A água, referente ao batismo, o sangue, referente à Eucaristia. Na verdade, quando a gente fala do nascimento da igreja, muitos de nós relacionamos a Pentecostes, né? Mas é da cruz que nasce a igreja. A igreja, portanto, o envio da igreja nasce ali, de onde esses dois sacramentos, dos quais, né, ingressamos dentro da comunidade de fé e nos nutrimos na comunidade de fé. É ali na cruz, do coração aberto de Jesus, que nos concedidos, né, nos é concedida esses dois sacramentos. Mas indo ao Gólgota, né, e ali acharemos o coração de Jesus aberto, a pergunta que eu queria fazer para você hoje, né, nessa meditação é: se víssemos as portas do paraíso abertas, e o que é que nós ofereceríamos para nos introduzirmos nesse paraíso? O quanto você daria? Eu passaria aqui toda essa meditação instigando a você a responder: se nós encontrássemos as portas do paraíso abertas, o quanto valeria entrar, portanto, neste paraíso? O quanto nos sacrificaríamos para que, vendo essas portas abertas, entrássemos, né, dentro deste espaço da intimidade com Deus, do qual nós chamamos sempre paraíso? O que nós sabemos, caros irmãos e irmãs, é que no início do livro do Gênesis, quando o homem gozava da intimidade com Deus, uma vez que deu ouvido às sugestões de Satanás, o homem foi expulso do Éden. As portas do Éden foram fechadas. O homem não poderia mais voltar ao paraíso. E deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. O porquê hoje nós vamos ao Calvário, o porquê ali acharemos o coração de Jesus aberto, para entender que esses portões, quando o coração de Jesus é transpassado pela lança, esses portões, portanto, se abrem. E a brecha do qual contemplamos a chaga do coração de Jesus, são esses portões abertos que fará com que eu e você entremos nessa tenda, do qual no próprio Evangelho Jesus cita: vinde a mim vocês que estão cansados e encontrareis repouso. Se os portões do Éden foram fechados, o coração de Jesus aberto pela lança nos concedeu entrada, né, mais uma vez, dentro deste paraíso. Se as portas do Éden foram fechadas a expulsar o homem diante de seus delitos, a cruz de Cristo nos lava de nossos, e o seu sangue nos lava de todos os pecados, ao mesmo tempo que, após sua morte, seu coração aberto é imagem de que o homem, purificado pelo sangue de Jesus, pode entrar de novo no paraíso. A brecha do coração de Jesus é, portanto, esses portões, né, que se abrem para que possamos ingressar mais uma vez naquela intimidade que outrora tínhamos perdido.
É verdade, caros irmãos, de que eu medito hoje fazendo a meditação, não é? Sobre essa chaga aberta. São Bernardo diz, a junta que Jesus Cristo quis receber a lança, que ele fez uma chaga visível para nos dar a entender que seu coração trazia uma chaga invisível de amor para com os homens. Uma chaga de amor que não tem validade. Um amor, portanto, que abre o coração para sempre. O primeiro paraíso, corremos o risco de perder, e perdemos porque fomos expulsos. Mas esse paraíso, agora aberto, com esses portões abertos, do qual vemos o coração de Jesus todo inteiro a nos acolher, esse jamais será fechado. Não correremos o risco de ver o coração de Jesus fechado. É uma chaga de amor, é uma abertura que sempre se dará ao homem. Mas por que, padre, muitas pessoas podem perder o céu? Por que muitas pessoas chegam a perder o céu? Chegam a perder o céu não porque as portas do paraíso estão fechadas. Deixa eu dizer para você, uma vez que o coração de Jesus está aberto e essa chaga de amor, a sua abertura e o seu amor é para sempre. Qual é, portanto, a investida de Satanás nesse caminho, não é, para adentrar esses portões do coração de Jesus e ingressar na intimidade com Deus? O caminho, meu irmão e minha irmã, é esse do coração de Jesus. Mas o que é que pode acontecer se uma pessoa não entra no céu? Não que ele esteja fechado. Não é esse o motivo. O motivo é porque o demônio pode, sim, né, fazer com que as almas se ceguem. E perdendo a visão, perdem, não é, o itinerário, o caminho, a via que nos introduz para esse paraíso. O motivo por que não entramos no céu não é porque as portas do céu não estejam abertas, mas porque o demônio nos cegou. E queremos pedir nessa meditação, não é, diante de Deus, não é, diante da cruz de Jesus, né, contemplando Jesus no Gólgota, que os nossos olhos sempre fitos na cruz. É por isso que é importante você, que é cristão e é cristã, sempre carregar junto consigo uma pequena cruz, um pequeno crucifixo, para que ele seja antídoto aos nossos olhos a não perder a via, né, deste sinal, cujo qual encontraremos ali o coração de Jesus aberto. Esses portões abertos para que a gente ingresse dentro da intimidade de Deus. A contemplação do crucifixo é o nosso desejo de não querer perder o foco. Né? Não querer perder o foco. O quanto daríamos para ingressarmos neste paraíso? Jesus já nos deu sua chaga de amor. De um amor violento, porque nenhum tipo de ação nossa, nenhum tipo de manifestação de amor pode chegar a ser recíproco diante de tanta potência de amor que Jesus, portanto, nos concedeu na sua cruz. Morrendo, derramando o seu sangue, oferece a sua mãe e, por fim, permite que o seu coração aberto nos introduza dentro da intimidade com Deus. Não queiramos, irmãos e irmãs, do primeiro paraíso as portas fechadas, mas desse segundo, não permitamos que Satanás nos cegue. Ele sabe que essas portas do coração de Jesus jamais poderão ser fechadas. Jamais. Mas é verdade que ele pode intervir na nossa visão para que, não enxergando o coração de Jesus, não vejamos esse itinerário que nos conduzirá a uma vida de intimidade com Deus para sempre. Eu digo para você, não é, e a leitura do nosso livro hoje nos ajuda a contemplar, nenhuma inteligência, nenhuma pessoa mais iluminada na face da terra poderá compreender o ardor deste fogo divino do coração de Jesus. Não é? E mesmo depois da sua morte, Cristo continua a doar-se. A doar-se para quê? Para nos ver de novo introduzidos naquele paraíso que foi desde o início a intenção de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1, diz que Deus, que é perfeitíssimo, né, em si mesmo, por livre decisão de sua vontade, cria o homem a fim de que esse participe da sua vida divina. Num primeiro momento, o homem distancia-se dessa vida divina. Mas é ali, na cruz, no Monte Calvário, o coração de Jesus aberto é como se o Pai estivesse nos dizendo, retorne. Né? Como se o Pai nos estivesse abraçando.
Por isso, caros irmãos, não cabe aqui nenhum sentimento de culpa, de mágoa. Quantas pessoas não vivem, portanto, a cegueira de não encontrarem o itinerário do coração de Jesus para viver uma vida íntima com Deus, porque se sentem indignos, né? Porque quantas e quantas vezes olham para si e percebem, portanto, de que o Senhor não os perdoará pelos males que eles fizeram. Não existe, meu irmão, e preste atenção, não existe nenhum pecado que a divina misericórdia não possa atingir. Qualquer tipo de pecado que tenhamos cometido, a misericórdia de Deus pode ir até lá. Da nossa parte, aquela contrição, né, que movimenta o nosso coração a ser essa alma reparadora dos males que fizemos. E um belo gesto de reparação é amar a Jesus a cada dia mais e prometer a Jesus de não cair mais nas fragilidades que outrora acabamos nos dispersando, acabamos nos envolvendo. Que não sejamos, caros irmãos e irmãs, que não venhamos, né, a corresponder com as artimanhas de Satanás, a viver uma vida de culpa, de cegueira, né, diante das coisas que fizemos. Satanás sabe que o coração de Jesus não pode mais se fechar. Foi aberto e aberto para sempre. Mas ele pode investir na minha e na sua visão. Ele pode investir na minha e na sua visão. Quantas e quantas vezes, né, eu tenho um canal onde tem várias palestras minhas, né, no YouTube, né, pe.Fábio Galdino. No YouTube ali, e ali toda terça-feira, por meio desse canal, eu faço direções espirituais. Quantas pessoas sofridas, quantas pessoas que não se mutilam, não se marginalizam, não se excluem, né? Um mau olhar sobre si e por isso não conseguem se relacionar com Deus, né? Vê Deus como um pai agressivo, um pai que castiga, né? Pessoas que não conseguem se perdoar, não conseguirão nunca, né? Se não fazemos um caminho de cura interior, de perdão dos malefícios, né? Sejam daqueles acometidos, sejam aqueles que, portanto, buscados. Se nós não fizermos a experiência da misericórdia, não encontraremos a via do coração de Jesus. A cura interior, caros irmãos, passa, não é, por este caminho que eu e você realizamos de reconhecimento de quem nós somos, não é? A maior prova de amor é dar a vida pelos seus amigos. Isso não bastou a Jesus para exprimir toda a ternura de seu coração. Foi ele morto pelos mais cruéis inimigos, não é? Entender de que o amor de Jesus derramado na cruz tem esse poder e essa potência de sanar e de curar qualquer tipo de ressentimento ou culpa que carregamos dentro de nós. Às vezes, meus irmãos, em atitudes que nós tomamos na nossa vida, olhamos para trás e dizemos, meu Deus, como naquela época eu estava cego. Muito embora que você fisicamente estava com sua visão perfeita, com suas córneas, com a íris, com a pupila, tudo ok, mas declaramos uma cegueira porque não conseguimos, portanto, buscar o óbvio, buscar o necessário. Buscar aquilo que é tudo e que não há mais necessidade de buscar uma outra coisa. Quando encontramos as comportas do coração de Jesus aberta, ao olhar para este coração, o desejo nosso é um só, de viver uma vida de intimidade com Deus. Não importa, como diz a Sagrada Escritura, o tamanho do terreno. Se ali está a pérola, se ele é grande, se ele é pequeno, daremos tudo para comprar aquele terreno. Se é pequeno ou se é grande, o que nós buscamos, o que nós queremos cavar, o que nós queremos e o que nós desejamos, o que queremos encontrar, o que queremos possuir é essa pérola. Que não é necessário nem um terreno tão grande, mas é necessário de uma vida que ofereça tudo para possuí-la. Não é necessário nem um terreno grande, mas é necessário uma vida desejosa de oferecer tudo o que ela tem, tudo o que ela é, para possuir essa riqueza. Esse mês riquíssimo do Sagrado Coração de Jesus é assim. Queremos corresponder, Senhor, este é teu amor. Santo Ambrósio, no nosso livro, diz que uma alma unida a Jesus na cruz não acha nada mais glorioso do que trazer em si as insígnias de seu esposo crucificado. Nos relacionamos nessa intimidade do coração de Jesus de tal forma que, como Paulo, olhamos para a nossa carne e percebemos as marcas de Cristo em nós. Se nós somos uma alma devota do coração de Jesus, as marcas de Cristo, elas precisam aparecer em nós. Não para a vaidade nossa, não para a glória nossa,
Jesus no Evangelho diz que a vossa luz esteja num candeeiro para que todos aqueles que contemplem esta luz glorifiquem o Pai. Porque trazemos as marcas de Cristo para que o Pai seja glorificado. Porque trazemos as marcas de Cristo é sinal de que queremos obedecer e corresponder àquele desejo de Deus de uma vida íntima com Ele para sempre. Num primeiro momento o pecado atrapalhou, mas o pecado teve que correr em fuga quando viu Cristo crucificado e seu coração aberto. Não mais será fechadas as portas desse paraíso, porque é desejo de Deus, desde o momento que o homem saiu das mãos de Deus, de que esse homem vivesse uma vida íntima com Deus. E trazer as marcas de Cristo e buscar caminhar ao encontro desse coração, caros irmãos, é levar a sério a nossa vida espiritual. Os nossos jejuns, nossas mortificações, a Eucaristia, a Santa Confissão. É assim, portanto, que vamos, não é, nessas avalanches, né, nessas tempestades da vida, vamos concedendo às nossas pernas firmeza e os nossos olhos foco naquilo que queremos. Nas pernas, firmeza. Nos olhos, o foco. Firmeza para caminhar verso ao coração de Jesus, com os olhos focados nessa realidade. Porque sabemos, caros irmãos e irmãs, que riqueza será para sempre. E nem a morte poderá nos separar desta riqueza. Diz o apóstolo, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Então, se temos acesso a esse coração, vamos ao Monte Calvário para entrar em maior intimidade com esse Deus que nos ama de forma violenta, que nos ama por inteiro, que nos ama independente, não é, das feridas de suas ovelhas. Qual é o desejo de Deus? Fazer com que participemos de sua vida divina. Participamos, portanto, não é? Entramos no coração divino de Jesus e nos divinizamos. Não é? Chamamos o coração de Jesus do O Conquistador. Ele mesmo disse, subirei à cruz e atrairei todos a mim. Por isso que é importante que você ande com o crucifixo, para que você não se atraia a uma outra coisa senão a cruz de Cristo e foque numa outra coisa que não seja, né, o seu coração aberto, né, como estas portas do paraíso que nos acolhe para viver uma vida de intimidade com Deus. Pois bem, caros irmãos, vamos continuar nossa meditação. A prática deste dia é, por amor do Sagrado Coração de Jesus, perdoo desde já a todos os meus inimigos. Veja, né, a cura interior. Minha reconciliação com eles se fará quanto antes possível. Procurarei até esquecer as ofensas que eles me fizeram. Perdoai e sereis perdoados, diz Jesus. É verdade que se esse itinerário é de misericórdia e de perdão, não podemos, caros irmãos, querer ir ao coração de Jesus sem antes ter feito o exercício da reconciliação. O próprio Jesus disse, deixa a tua oferenda no altar, vai reconciliar-te com teu irmão e depois oferece para que a tua oferta seja agradável. Esse é o sacrifício, esse é o nosso esforço de correr ao encontro de Jesus, que é fonte de mansidão e humildade, claro que desde já desejando libertar o nosso coração de todo ódio, de todo ressentimento, de tudo aquilo que não fará com que eu traga as marcas de Jesus. Por que é preciso perdoar os inimigos? Porque o nosso desejo não é somente nos introduzir no coração de Jesus, é de trazer as marcas de Jesus. E a marca de Jesus é a misericórdia. Vamos agora aos afetos e súplicas e vamos rezar juntos. Eu me compadeço, ó Mãe aflitíssima, da dor pungente que sentistes quando vistes o doce coração de vosso Filho já morto. E morto por esses ingratos que, depois de lhes terem tirado a vida, procuravam ainda atormentá-lo. Por este cruel tormento, cuja pena sentistes, ó Mãe das dores, eu vos suplico que obtenhais a graça de habitar no coração de Jesus, ferido e aberto para mim. Neste coração, que é o belo asilo, o retiro de amor, onde vão repousar todas as almas que têm verdadeiro amor a Deus e onde Deus só, enquanto eu ali ficar, será o objeto de meus pensamentos e afetos. Virgem Santíssima, vós podeis alcançar-me esta felicidade, de vós a espero.
Eu quero que você repita comigo nesse momento de meditação, nesse momento de busca, né? A focar no coração de Jesus e passar pelos portões, né, de seu coração aberto, da sua chaga aberta que nos oferece essa tenda de repouso. Vamos dizer juntos: ó coração aberto, para ser o refúgio das almas, recebei-me. Vamos dizer isso por 3 vezes? Ó coração aberto, para ser o refúgio das almas, recebei-me. Ó coração aberto, para ser o refúgio das almas, recebei-me. Ó coração aberto, para ser o refúgio das almas, recebei-me. Muito bem, meu irmão e minha irmã, que toda essa jornada não esqueçamos de rezar por diversas vezes. Quando pegar a cruz que eu indiquei para que você sempre caminhasse, memorize essa jaculatória. E ao olhar para a cruz, não deixe de dizer: ó coração aberto, para ser refúgio das almas, recebei-me. Que esse seja o nosso foco, que essa seja o motivo por que nossas pernas estão firmes. As portas do paraíso foram abertas para sempre. Não permitamos que Satanás nos segue para que percamos a direção do coração de Jesus. Vou pedir a Deus agora a bênção e a graça sobre você, né? Desde já, né, eu deixo, não é, o recado e a tarefa de casa de quem sabe ver a palestra do Padre nesse encontro dos corações de Jesus e Maria sobre o coração de Jesus, antídoto para as nossas aflições, né, de repassá-la, não é? Ali o Padre faz algumas orações também de exorcismo muito importantes. E desde já quero suplicar a você, não é, a bênção de Deus, que Ele exorcize, né, de sua visão tudo aquilo que venha turvá-la, tudo aquilo que venha embaçar a sua visão, para que não tenha clareza desse caminho que nos leva ao coração de Jesus, paraíso, né? Paraíso de todos os homens e mulheres. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelos méritos do coração sacratíssimo de Jesus aberto para nós, paraíso para nós, desça sobre vós e te liberte a tua visão de toda a doença física e espiritual, de toda a tua vida, te proteja e te defenda dos arbustos de Satanás. E que o Espírito Santo, como aquele que nos conduzirá à verdade completa, nos enriqueça com seus dons e sua graça, a fazer-nos, portanto, companhia neste itinerário até o coração de Jesus. E desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. No próximo domingo, faremos o nosso último encontro neste itinerário, Eis o coração que tanto amou os homens, é verdade de que concluiremos, por assim dizer, por algumas nestas semanas, né, esta nossa meditação. Amanhã continuaremos com os irmãos e as irmãs Hesed, que nos ajudarão a meditar, e um bom e frutuoso exercício espiritual. Deus lhe guarde hoje e para sempre.